Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao momento do estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom ter a sua companhia nessa sexta-feira, onde vamos continuar o assunto que começamos ontem sobre mais uma controvérsia, onde estamos aprendendo aqui sobre sexualidade bíblica ou então uma outra forma que tem sido apresentada em nossos dias. Ontem nós conversamos mais sobre esse assunto, hoje vamos dar continuidade. Quero agradecer aos amigos que vieram participar desta imersão, desse estudo ao longo desses dias. E hoje nós vamos dar sequência, falando sobre alguns textos da Bíblia a respeito da sexualidade bíblica, o que Deus nos orienta nesse aspecto. Muito obrigado você que nos acompanha aqui pelo SBT, também nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo e eu espero que você também esteja aprendendo cada vez mais do plano de Deus para a sua vida. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o estudo? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez e termos a chance de aprendermos mais da Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e que nós possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar e fazer um convite especial para você. Esse mesmo tema que estamos estudando aqui, todos os domingos e quartas nós temos esse estudo presencial. Domingo, ele acontece às 7h na Igreja Adventista da Beira-Mar, em São José, Santa Catarina. Domingo, 7h. E nas quartas-feiras, nós temos esse mesmo estudo na Igreja Adventista Central de Criciúma, que fica ao lado do Colégio Adventista de Criciúma, todas as quartas às 8h. E você é o meu convidado para participar desse estudo presencial. Vamos mais uma vez olhar para a Palavra de Deus em busca de respostas a respeito da sexualidade? Vamos começar falando hoje sobre masturbação. A Palavra de Deus tem uma orientação clara para nós. A masturbação é um dos hábitos mais arraigados na vida do ser humano. Isso porque esse vício, além de não fazer parte do plano de Deus em relação ao sexo, é algo escravizador, trazendo culpa, desânimo àquele que deseja seguir o padrão de Deus para a sua vida. Nós temos hoje controvérsias e vozes dissonantes, e você vai encontrar até algumas linhas por aí dizendo os benefícios da masturbação. A palavra de Deus não nos deixa em trevas com relação a isso. Quem é que vai herdar os céus? O apóstolo Paulo escreveu assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Outro dia eu conversava com algumas pessoas que estavam levantando uma questão e elas levantaram uma questão e eu disse para elas exatamente a mesma coisa. Vocês acham que vocês estão trazendo uma coisa nova, um assunto novo? Salomão disse assim: não existe nada novo debaixo do sol. As dificuldades, os dramas e as lutas que nós enfrentamos hoje como cristãos em nossa sociedade, isso já acontecia há 2000 anos atrás e já acontecia há 4, 5 mil anos atrás. Os problemas que a gente enfrenta nas questões sexuais, elas existem desde que existe homem sobre a face da terra. Acontece que de tempos em tempos vão assumindo novas formas, mas os problemas são recorrentes. Então Deus pede de nós uma pureza sexual. Essa pureza tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com nós vigiarmos aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, aquilo que pensamos, para nós não descambarmos numa direção diferente da vontade do Senhor. Então Deus espera de nós pureza. O apóstolo Paulo diz: se a pessoa não consegue viver sem a prática do sexo, é melhor que ele se case do que viver abrasado. Então, a gente não pode permitir que as tentações sexuais nos afastem de Deus ou que nós comecemos a flertar com isso
para a satisfação própria e ir contra a vontade do Senhor. Juliana? Pastor, nós já conversamos bastante em off e já foi tirado algumas dúvidas pelo professor Tiago, mas eu gostaria de saber como explicar para aqueles pais e mães que têm filhos que nascem com tendências homossexuais. Eu vejo crianças com tendências. Como explicar isso? Bom, a tendência ela acontece por N fatores. Pode ser fatores genéticos, pode ser fatores de criação. A gente conhece pessoas, por exemplo, que por serem criados no meio de um ambiente onde só haviam meninas, o garoto também acabou desenvolvendo alguns hábitos, o vice-versa também acontece. Então, nós temos algum tipo de carga genética que pode ser um desafio. Nós também somos frutos de um ambiente, que também é outro desafio. Então, se alguma família passa por uma situação assim, o melhor caminho é buscar ajuda profissional. Buscar ajuda profissional para saber como lidar com cada situação. Hoje existem vários institutos, várias frentes de trabalho, várias organizações que têm trabalhado para ajudar isso. Mas são religiosas? Algumas são, outras não, certo? Então, a gente tem que buscar fazer todo o acolhimento necessário para ajudar, especialmente nos primeiros anos nessa formação inicial. Mas é um desafio para a sociedade que a gente vive, né? Amigos, como começa o pecado sexual? A gente está falando sobre a questão sexual, como ele começa? Em Mateus 5:28, Jesus traz a seguinte verdade: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, se a lei diz não adulterarás, não é apenas o ato. Jesus foi mais profundo na questão. Não é apenas o ato, é o desejo, é o olhar, é o manter o desejo, até que isso se torne pecado. Então, a prostituição na linguagem bíblica é qualquer atividade sexual que não seja com o cônjuge da pessoa. Mais uma vez, repito o que foi dito ontem, né? O ideal de Deus para a sexualidade humana é uma relação monogâmica. Um homem e uma mulher dentro de um casamento. Esse é o ideal que Deus tem para todos nós, certo? Paulo, em 1 Coríntios 6,15, vai trazer mais orientações sobre o tema. Ele diz que não sabeis vós que os vossos corpos são membros do corpo de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que os que se unem à meretriz fazem um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Paulo está advertindo claramente aqui com relação às relações com prostitutas ou prostitutos. Então, a Bíblia condena a prostituição. Um outro texto. A Bíblia proíbe o incesto. Também condena. Em Levítico 18, verso 6, nós lemos: nenhum de vós se chegará àquele que lhe é próxima por sangue para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. A Bíblia condena a relação sexual de pai com filha, de mãe com filho. O incesto é condenado na Bíblia. Aí está o texto claro para nós. Em Romanos 1, 26 e 27, Paulo escreveu: pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. A Bíblia condena as relações homossexuais. Se nós queremos um assim, diz o Senhor, aí estão os textos. É claro que todos nós temos que acolher qualquer pessoa que tenha necessidade. A igreja deve acolher qualquer pessoa,
Não importa a luta que as pessoas estejam enfrentando. A igreja tem que acolher, tem que apoiar e ajudar. Porque nós somos uma família. E as batalhas que nós travamos são batalhas espirituais. Sidney. Paulo fala que o homem era bom que não casasse, Aham. correto? Eu vim da igreja católica, lá existe o celibato ao padre, né? Mas no início Deus fala que não é bom que o homem fique só. Há uma contradição, há uma controvérsia aí? Quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, porque nós fomos criados como seres sexuais. E quando o homem se casa, ele se completa, né? O casamento é uma completude. Quando Deus diz assim, ambos serão uma só carne, só acontece o ser uma só carne no ato sexual. É aí que eles se ligam emocionalmente, espiritualmente, dentro do plano que Deus estabeleceu. Quando Paulo diz é bom que o homem não se case, o que Paulo está abordando é que uma pessoa solteira teria muito mais tempo para se dedicar à obra do Senhor do que aquele que agora tem uma responsabilidade com a família. Então, se a pessoa escolhe viver só, ele tem muito mais tempo para a obra do Senhor, para se dedicar a ela. Agora, o próprio apóstolo Paulo vai falar dos dons e há, de fato, o dom do celibato. E qual é o dom do celibato? É uma pessoa que não tem atração sexual e ele escolhe viver só. Isso é um dom. Agora, o que não pode acontecer é nós queremos que as pessoas que não têm o dom vivam o celibatário. Então, a grande questão é, toda pessoa que escolhe ser celibatário, ele deve saber que ele tem o dom. Se for uma posição para que este ou aquele, para exercer uma função, seja celibato, sem saber se ele tem um dom, a gente vai criar um problema para a pessoa. Então, tem que ser uma coisa muito voluntária. A pessoa tem que saber que ela tem um dom, por isso ela pode seguir assim. Arlete? Pastor, o senhor falou que Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, certo? Tiveram filhos. Sim. Aí, para continuar a criação, os irmãos tiveram relação para ter mais filhos? Onde veio as outras famílias, as outras pessoas? Uhum. Nós temos algumas possibilidades. A primeira delas é que houve sim relações com parentes próximos. Outros já vão para uma outra linha. Deus não criou Adão e Eva, não fez do pó, poderia ter criado outras pessoas também. A gente não tem uma resposta clara na Bíblia a respeito de como foi essa procriação inicial. Mas quando chega a época de Caim, por exemplo, ele já vai para uma terra distante, né? E lá já tem outras pessoas. Mas a Bíblia em si não deixa claro para nós como isso foi feito. Certo? Pastor Israel. Pastor, referente a casamento, eu gostaria de mencionar alguns pontos. A gente percebe que há no mundo alguns pensamentos que a pessoa, antes do casamento, a pessoa no mundo, não que cumpre os princípios da Bíblia, essa pessoa parece que ela tem uma vida meio livre ao sexo, né? Uhum. Devassa, vamos supor. E aí, quando se casa, existe um termo aí que os homens falam, que o mundo fala. Ah, depois que casa, não tem mais relação, né? Existe esse burburinho aí. Agora, a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 7, do 13, eu quero ler o 13 aqui. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também de igual modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Porque a gente ouve falar, né, e eu também atendo casais, né, aquela desculpa que a mulher, eu tô com dor de cabeça, é sempre uma desculpa, né? E também eu conecto que o homem, ele tem o desejo, o apetite sexual muito mais rápido, vamos supor, se eu posso dizer assim, que a mulher. Isso está na sua genética. E a mulher é diferente, né? Mas a minha pergunta é, essa questão de o homem não ter domínio sobre o seu corpo e ser da mulher no casamento, né, debaixo da palavra de Deus,
e a mulher. O que o senhor entende com isso? Eu entendo desse texto de que o homem não pode negar à mulher o sexo dentro do casamento e nem a mulher pode negar o sexo ao homem. Quando nós nos casamos, nós entramos numa relação mútua. E então eu não devo negar o sexo ao meu cônjuge. Eu acho que é isso que Paulo está ensinando. Eu acho que nós temos que ser equilibrados em tudo. Um ponto, um lado do pêndulo, é você dizer que uma vez que você casou, você não pode negar o sexo ao cônjuge. Isso está o texto aí, isso é bíblico. Esse é um lado do pêndulo. O outro lado, eu não posso querer que a minha esposa ceda sexualmente se eu também não trato ela como o marido deve tratar. E vice-versa. Então, se eu quero ter uma boa relação sexual, um bom casamento, eu devo entender esses princípios que são genéticos, né? Do homem e da mulher, essas diferenças, e devo amar de fato o cônjuge, para que haja essa disposição. Porque não adianta você querer tratar uma mulher com ignorância dentro de casa, ser um homem bruto e depois jogar na cara dela o texto bíblico e querer que ela vá para a cama com você. Isso também não é cristianismo. Então não adianta querer exigir da pessoa aquilo que a Bíblia diz que ela precisa, mas se a gente não fizer o contraponto disso, que é amar e respeitar o cônjuge, tratar com carinho, com amor, isso será natural. Só não será natural se não houver esta amizade, né? Esse comprometimento mútuo. Ricardo? Igual a colega, eu também já tive essa dúvida quanto à questão no início do mundo de terem relações incestuosas, né? Sim. E aí eu comecei lendo e a longevidade de vários personagens de viver 170, 180, 200 anos ou mais, né? E casando relativamente cedo. Então, eu acho que às vezes o que poderia acontecer casamento entre primos de segundo grau, terceiro grau. Então, eu acho que em um determinado momento a população cresceu muito nesse sentido. Eu não sei se meu pensamento, minha teoria, se já houve alguém pensando dessa forma ou se eu estou completamente equivocado. Não, essa percepção ela é correta. Em algum momento você tinha longevidade, as famílias foram se formando e é claro que os graus de parentesco eles foram aumentando, né? Mas a pergunta dela foi no início. Você tinha Adão e Eva, depois veio Caim, Abel e Sete. Não falou, por exemplo, de nenhuma mulher nascendo de Adão e Eva. Mas a gente sabe que eles tiveram filhos e filhas. Então, é essa luz que a Bíblia não traz para nós. Qual foi o primeiro casamento dos filhos? Com quem eles se casaram se só haviam irmãos? A Bíblia não traz luz sobre esse assunto. Então, é uma coisa, Deuteronômio 29, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós e a nossos filhos, certo? Avancemos então. Qual a promessa de Deus para os que são tentados por pecados sexuais? Antes aqui, desculpa, Raquel. Pastor, como futura psicóloga, me surge uma questão. A gente tem, dentro da psicologia, uma questão que respeita a individualidade de cada um e a escolha de cada um, em viver e ser como se deseja, né? Uhum. Mas, por outro lado, como cristã, eu entendo a palavra de Deus e a respeito. Mas como isso pode... Como, por exemplo, eu recebendo um futuro cliente, com essa questão de homossexualismo, eu poderia ajudá-lo nesse sentido. Não envolvendo... tendo o meu valor cristão, e mesmo assim não interferindo na liberdade de expressão dele, de livre-arbítrio também, que o próprio Deus nos concede, né? Você vai ter que pedir muita sabedoria a Deus para saber lidar com a questão. Porque nesse momento mesmo, a Sociedade Brasileira de Psicologia está sofrendo uma pressão muito grande
com legislações. E eles estão querendo tirar qualquer elemento religioso do atendimento. Na realidade, a gente está dentro de um grande conflito entre o bem e o mal, né? E o que eles estão querendo? Que as pessoas não façam sequer menção a Deus. Eles querem tirar Deus da sociedade. Querem tirar qualquer relação que a pessoa possa ter com Deus. É porque nós estamos dentro de um grande conflito. A gente já sabe hoje que existem legislações que, se você, como psicólogo, começa a tratar a pessoa em termos espirituais, você pode até perder a sua licença para clinicar. Então, cada vez será mais difícil entre a gente manter uma postura que nós acreditamos ser bíblica, sem ferir os princípios e as leis trabalhistas que estão sendo impostas em nossa sociedade. Então, só com muita sabedoria para Deus saber, para você ter a ajuda de Deus, para você poder ajudar a pessoa sem descumprir alguma legislação que está sendo colocada. Mas vai ser cada vez mais difícil, mais delicado. O caminho é estreito, né? É estreito. E a pressão vai ser cada vez maior, né? Existe uma promessa de Deus para todos nós. E eu queria ler 2 textos falando dessa promessa. Para aqueles que são tentados em questões sexuais. Isaías 1,18. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Há perdão para todo aquele que cometeu qualquer tipo de pecado, inclusive pecados sexuais. Há perdão. Há graça divina. Deus ainda diz assim, Miqueias 7,19, Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então o Senhor, Ele promete o perdão para todo aquele que solicitar, para todo aquele que desejar o perdão. Ele promete. Então não importa o tipo de pecado que nós tenhamos cometido, se for no âmbito sexual ou não, o que importa é que Deus oferece para nós o perdão e a possibilidade do recomeço. Então nós temos na palavra de Deus a segurança de que mesmo quando cairmos em pecado, o Senhor está disposto a nos perdoar. Hoje eu queria convidar você a tomar uma decisão. E a decisão é esta. Tomo hoje a decisão de buscar pureza sexual e servir a Deus de todo o meu coração. É isso que Deus espera de nós, pureza sexual. A gente falou aqui sobre várias situações que acontecem com o ser humano, várias questões que envolvem o ser humano, quer seja pedofilia, quer seja homossexualidade, quer seja incesto, quer seja masturbação. São todos desvios daquilo que Deus criou originalmente para o ser humano. E se nós queremos viver dentro do plano de Deus e buscar a felicidade integral, a gente precisa de força do Senhor. Então hoje o convite é para que nós nos comprometamos com Deus, a termos essa pureza. Lembra dos que ficarão de fora do céu? São as pessoas que cometem impurezas. Então Deus espera de nós, também no aspecto sexual, essa pureza que nós precisamos. Nós vamos ter uma música agora com os discípulos. E eu queria falar a você que talvez hoje está passando por uma grande prova na sua vida. Você que tem suas lutas com Deus. Você que tem sido assediado por Satanás a também fazer coisas erradas que você sabe serem erradas. Por maior que seja a sua luta, Deus pode dar a você a graça que você precisa para você ser um vencedor, uma vencedora. E se por acaso você falhou, o Senhor tem graça também para você. Ele perdoa você, Ele te aceita e Ele te restaura, para que você viva o plano dele na sua vida. Pensa nisso enquanto a gente ouve essa canção.
Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel clamamos, ouçam nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, Senhor. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Meu Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Essa música é um clamor a Deus. Reine em nós. Deus nos convida hoje para nós sermos templos do seu Espírito. E aonde o Espírito habita, aí a pureza, a santidade. Deus deseja que todos nós cuidemos de todos os aspectos, vivendo uma vida de acordo com a vontade dEle. Por isso a palavra nos orienta. Não reine em vosso corpo carnal o pecado, mas Cristo precisa reinar em nós. E todos os aspectos da vida precisam buscar a pureza, porque Paulo escreveu assim que nós devemos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscar a santidade em todos os aspectos da vida. Que esse seja o nosso desafio e o nosso desejo hoje. Vamos orar? Pai, obrigado porque Tua palavra não nos deixa em trevas com relação à Tua vontade. Nós queremos, Senhor Deus, agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos assistido. E nós queremos orar hoje também
para que o Senhor nos fortaleça diante das tentações sexuais, quer sejam casados ou solteiros. Que o Senhor nos dê a graça necessária para buscarmos a pureza que o Senhor espera de cada um. Que o Senhor nos ajude em nossas lutas pessoais e que a Tua bênção esteja constantemente sobre a nossa vida. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.